Amados irmãos, eu agradeço a Deus o privilégio de mais uma vez juntos celebrarmos este culto e também estudarmos uma porção das Escrituras. A palavra de Deus é muito especial para nós aprendemos a amar a palavra e toda vez que meditamos e levamos a sério estas meditações na palavra de Deus, crescemos e nos aproximamos do que é a vontade do Senhor para a nossa vida. O assunto para hoje é como ter sabedoria. E o texto escolhido para esta meditação é da carta de Tiago, no capítulo 1, versos 5 a 8, que diz: Se algum de vós tem falta da sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. A Bíblia revela muitas coisas sobre sabedoria ou entendimento, que é sinônimo de sabedoria em alguns textos bíblicos. Nós temos na Bíblia 3 livros do gênero literário sabedoria: Provérbios e Eclesiastes no Velho Testamento e a carta de Tiago no Novo Testamento. Quando na minha adolescência eu descobri o livro de Provérbios e fiquei logo de início maravilhado com os seus ensinos. E desde então já li e estudei Provérbios muitas vezes, procurando internalizar e viver as suas orientações. Este livro de Provérbios exalta a sabedoria. Tanto é que no capítulo 3, versos de 13 a 18, nós encontramos a seguinte palavra: Feliz é quem encontra sabedoria e quem adquire entendimento, pois o lucro da sabedoria é melhor do que a prata, sua renda é melhor do que o ouro. É mais preciosa que as joias, e nada do que possas desejar se compara a ela. Na sua mão direita há longevidade, e na esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são agradáveis, e suas veredas são todas paz. É árvore da vida para os que a alcançam, e todo aquele que a conserva é feliz. Ora, este texto nos inspira claramente a buscar ter sabedoria, a crescer em sabedoria. O pastor Davi Jeremias conta que certa feita ele recebeu um livro que continha simplesmente as mensagens completas do livro de Salmos e do livro de Provérbios. E depois de ele ler aquele livro, portanto, Salmos e Provérbios, ele reconheceu que seria um excelente plano para a vida de qualquer pessoa ler 5 salmos por dia, para ao fim do mês ter praticado a busca de Deus durante todo o mês. E também a ler um capítulo de Provérbios, um por dia, para crescer em sabedoria. É um projeto válido para quem quer crescer em sabedoria, pois quando nos relacionamos com Deus, que é o grande tema dos Salmos, nós descobrimos o que precisamos e especialmente o quanto precisamos dele. E lendo o livro de Provérbios, nós aprendemos a nos relacionar com pessoas e a escapar das situações difíceis, porque aprendemos sabedoria. Frequentemente tenho ouvido o seguinte questionamento: por que tudo que faço dá errado? E geralmente uma boa resposta para este questionamento seria: é por causa de falta de sabedoria. Pensemos um pouco mais a respeito deste importantíssimo assunto. Em primeiro lugar, lembremos do que é sabedoria ou entendimento. Naturalmente,
é importante começarmos pensando que sabedoria não é o acúmulo de conhecimento ou informação, que é lembrança de fatos e dados sobre um determinado assunto. Aliás, vivemos num tempo de grande conhecimento. É impressionante o conhecimento que temos no mundo em nossos dias. Isto pode até nos dar um certo orgulho, mas é evidente que conhecimento nem sempre é usado com sabedoria. Sabemos que na nossa sociedade o conhecimento tem sido, inclusive, grandemente desvalorizado com a máxima deste nosso tempo. Não há verdade absoluta. Não há verdade absoluta. Por outro lado, muito conhecimento tem sido usado para fins desastrosos por líderes inescrupulosos, egocêntricos, para a exploração de pessoas e para o terrível acúmulo de poder. Sabedoria é a aplicação do conhecimento verdadeiro, autêntico, para podermos viver de modo agradável e equilibrado, para que não sejamos vítimas do engano, da exploração, do desvio de conduta tão evidentes na nossa sociedade. Sabedoria é modo de viver, e não aprendemos a viver de modo automático e imediato. Nós vamos paulatinamente adquirindo sabedoria, na medida em que praticamos o que é verdade e vivemos cada dia segundo os conselhos que são de comprovado valor. Sabedoria, afirmou o grande autor norte-americano Charles Swindoll, é a habilidade de viver com objetividade real e com estabilidade rara ou incomum. O conhecido pregador Spurgeon dizia assim: sabedoria é o uso correto do conhecimento. E Billy Graham, sem dúvida alguma inspirado em Tiago 3,17, ele dizia assim: a sabedoria é uma experiência vertical e o conhecimento é uma experiência horizontal. Meditando sobre sabedoria até aqui, por certo, nós já reconhecemos que todos precisamos adquirir sabedoria de forma crescente para que vivamos bem. A cada passo da vida, nós temos novos desafios e, de fato, nem sabemos o que nos aguarda, mesmo em futuro próximo. É comum perguntarem a pessoas bem-sucedidas o seguinte: o senhor, a senhora, foi muito sábia na sua vida? Foi tudo programado? A senhora sempre soube? O senhor sempre soube como agir? O que fazer mediante as experiências da sua vida? A resposta comum e honesta é não. Eu não sabia sempre o que fazer. Eu fui vivendo, buscando a melhor orientação, um dia por vez. Ora, foi essa a resposta honesta que nos levou a pensar sobre fonte de sabedoria, aliás, que nos leva a pensar sobre e qual é a fonte de sabedoria. Ora, a fonte de sabedoria é Deus mesmo, é Deus mesmo. Salomão afirmou em Provérbios, no capítulo 2, verso 6, o seguinte: pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo para os que caminham em integridade, guardando as veredas dos justos e protegendo o caminho dos santos. Deus é a fonte de sabedoria. E também Tiago foi inspirado a afirmar, Tiago capítulo 1, verso 5, parte do texto que inicialmente lemos: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Em Deus e nas suas leis nós encontramos orientação segura
encontramos proteção. O texto de Provérbios diz que ele é o nosso escudo. Que privilégio fabuloso termos a condição de experimentar esta sabedoria que Deus dá. No tempo exato, Deus se manifestou como prometido, na pessoa de Jesus, que é apresentado na palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 24, a parte final do verso. Ele é apresentado como poder e sabedoria de Deus. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. No livro de Jó, no capítulo 28, após apresentar Jó os limites da sabedoria humana, ele pergunta o seguinte: de onde então vem a sabedoria? E ele mesmo responde no verso 28, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É importante termos temor do Senhor, se é que queremos experimentar sabedoria para o bem viver. E temor aqui não é medo ou pavor, é reverência, é respeito à autoridade de Deus. E é também uma expressão de, enfim, alegria por tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que Ele faz para que tenhamos a condição que Ele mesmo dá para vivermos para o louvor da sua glória. Também devemos, nesta meditação, fazer uma pergunta muito prática. O que posso fazer para experimentar essa sabedoria de Deus? O que precisamos fazer para experimentar esta sabedoria de Deus? Sabedoria que Ele mesmo nos oferece. Irmãos, eu imagino que todos nós já temos a consciência da magnitude das crises do nosso tempo. Tempo difícil, desafiador, surpreendente. A novidade do Covid-19 expôs com muita clareza o despreparo do mundo para resolver a nova crise. Todos precisamos de sabedoria para enfrentar essa crise global, mas também para enfrentar as crises particulares da nossa própria vida, portanto, particulares. Portanto, nós precisamos seguir a orientação de Deus na revelação que Ele deu a Tiago. E a orientação, em poucas palavras, é exatamente esta. Em primeiro lugar, se alguém de vós tem falta de sabedoria. Todos nós sabemos que nos falta sabedoria, tantas vezes. Novos desafios expõem a nossa carência de Deus e a nossa necessidade da sabedoria que vem do alto. Certo autor definiu sabedoria assim: sabedoria é a capacidade de saber o que fazer na crise que jamais foi experimentada. Assim é que nós vamos adquirindo aos poucos mais e mais sabedoria, e se agirmos bem e solucionarmos bem uma crise, nós vamos nos tornando mais capazes para enfrentar as próximas crises que são naturais, são normais na nossa vida. Também, se algum de nós tem falta de sabedoria, nós reconhecemos que tantas vezes temos, a solução é: peça a Deus. Precisamos ir à fonte de sabedoria, que é o Senhor Deus. No verso 5 de Tiago, no capítulo 1, na segunda parte, nós lemos assim: porque Ele, Deus, concede sabedoria livremente. Isto é, nós pedimos e Ele nos concede sabedoria livremente. Esta palavra livremente pode ser entendida como abundantemente. Lembremos-nos da afirmação de Jesus: eu vim, propósito, não é? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O texto é o conhecido texto de João, capítulo 10,
e verso 10. A vida abundante, primordialmente, sabemos, tem a ver com comunhão com Deus, mas essa vida abundante em comunhão com Deus se revela sempre no modo santo, reto, digno, abençoado de viver aqui neste mundo, por causa da orientação do nosso Senhor. E ainda é tão interessante lembrarmos o que Tiago diz sobre esta questão. Ele diz, olha, Deus, quando pedimos, Ele nos dá sabedoria, e Ele não lança em rosto a nossa incapacidade de cuidar de nós mesmos, mas Ele nos dá sabedoria que precisamos para administrar os problemas específicos da nossa vida, os nossos problemas, e com certeza ainda para ajudarmos a resolver os problemas daqueles por quem nós somos responsáveis. Ora, nós somos incentivados, como vimos, a pedir sabedoria, pois Deus promete nos dar o que precisamos para prosseguir vitoriosos na nossa breve, mas maravilhosa peregrinação terrena. Ainda é bom lembrarmos sobre esta matéria que nós precisamos, segundo o texto de Tiago, pedir sabedoria sem duvidar de Deus e das suas promessas. Verso 6 de Tiago, capítulo 1. O incrédulo não obedece o que Deus requer e, portanto, não vai experimentar sabedoria. A sabedoria não vai ser evidente na vida do incrédulo, mas, por causa da fé que temos em Jesus Cristo, nós experimentamos sabedoria crescentemente, experimentamos antecipadamente os resultados abençoadores das promessas do Senhor. Ter sabedoria, eu ainda quero dizer, é muito mais ser do que fazer alguma coisa. As verdades apresentadas no texto de Tiago nos inspiram, sem dúvida, a buscar ter 4 atitudes essenciais para adquirirmos sabedoria e a demonstrarmos que, de fato, temos o que o apóstolo Paulo chama de a mente de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Estas atitudes, aliás, são 3 atitudes, são as seguintes. A primeira é uma atitude de muita humildade na presença de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa inabilidade, a nossa incapacidade pessoal de agir sempre sabiamente. Nós precisamos reconhecer humildemente que somos carentes da ajuda de Deus para termos sabedoria e vencermos na nossa vida. A segunda atitude é a atitude de buscar contínua e intensamente saber como Deus quer que nós vivamos. Nesta busca intensa, nós vamos primordialmente à sua palavra, à Bíblia, à revelação de Deus para nós. Mas nós vamos diretamente a Ele em oração, para buscar assim a melhor aplicação das verdades das Escrituras naquele momento preciso da nossa necessidade de sabedoria. E a terceira e última atitude que quero citar é a atitude de obedecer. É uma atitude corajosa de obedecer destemidamente às orientações de Deus. Sim, na sua palavra. Na sua palavra. A palavra do Senhor é bem apresentada em suas características nas palavras diretas do apóstolo Paulo quando escreveu a Timóteo, quando ele se manifestou escrevendo assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça,
a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Eu quero terminar esta meditação sobre esta questão tão maravilhosa de sabedoria, de buscar e ter sabedoria, a sabedoria que Deus dá, me referindo a um episódio interessante na vida de Salomão, como está narrado em 1 Reis, no capítulo 3, a partir do verso 4. Eu quero relatar em minhas próprias palavras o que o texto diz. Deus aparece em um sonho muito interessante, um sonho que Salomão experimentou. E, na verdade, naquele sonho, ele tem um diálogo com Deus. Deus vem a Salomão em sonho e diz: Salomão, pede o que quiseres, o que desejas que eu te dê. E o rei Salomão começou a narrar o seguinte. Ele disse: ó Senhor, tu tens sido muito bondoso para com o meu pai. E também tens sido muito bondoso para comigo, pois hoje eu sou rei. Mas eu não sei como agir, eu ainda sou novo. Como eu devo agir, por exemplo, na guerra? Tu sabes, Senhor, que eu lidero muita gente. Ó Deus, dá-me sabedoria para que eu possa discernir, isto é, que eu possa saber fazer diferença entre o que é bom e o que é ruim, entre o bem e o mal. Dá-me sabedoria para julgar o povo. Após isto, Deus, naquele sonho de Salomão, diz para ele: Salomão, por que não pediste o que é tão comum, podemos dizer, vida longa, riquezas, a morte dos teus inimigos, mas pediste sabedoria? Eu te darei sabedoria, mas darei mais. Darei também riquezas e glória. E se andares de acordo com os meus caminhos, sem dúvida terei extremo prazer em ti. Façamos como Salomão. Peçamos honestamente a Deus sabedoria, porque Deus é a suprema fonte de sabedoria. E a sabedoria de Deus é dada por Deus para todo aquele que pede, para que a nossa vida seja bem-sucedida segundo Deus e possa ser uma vida que glorifique aquele a quem servimos e a quem chamamos de Senhor. Que Deus nos ajude e abençoe. Que a nossa sabedoria, a sabedoria que Deus nos dá, seja manifesta em nossas atitudes e ações. E o nome do Senhor seja glorificado. E nós experimentemos grande alegria por Deus nos usar assim para o bem do nosso semelhante aqui neste mundo. Amém. Que Deus nos ajude e abençoe. Que Deus derrame as suas bênçãos especiais sobre todos aqueles de nós que neste momento estamos passando por alguma crise especial, inesperada, quem sabe a perda de um ente querido, quem sabe uma grande necessidade de recebermos o conforto do Senhor. Que isto aconteça e que Deus seja glorificado. Amém.